vamos pontuar porque são coisas diferentes. Uma coisa está respondida, esclarecida sobre os campos escolhidos para a competição deste ano, que começa em julho. Exato. Nós estamos em junho, o arbitral foi feito em maio, foi sugerido pela Liga e aprovado por todos os clubes. Ponto. É uma cal nesse assunto, até porque não interessa o que eu penso, interessa o que o presidente do clube pensa e que aperta o calo dele. E como diz o Leão, todos nós sabemos que eles querem jogar menos por causa do investimento e nos melhores campos. O futebol do Nova Lima hoje está nivelado por alto, e que bom que está nivelado por alto, que eles querem jogar nos melhores, eles querem proporcionar a seus atletas em jogar nos melhores estádios, melhores campos. Isso é ponto, não tem nada a ver uma coisa com outra. O segundo assunto que você está me perguntando é sobre a reforma dos diversos campos que existem na nossa cidade. O que precisa entender, e aí o Leandro pode falar isso com muito mais sabedoria e informação que a gente, porque, como ele mesmo diz, a Liga fez uma força-tarefa de pontuar a situação de cada campo. E a maioria dos campos de Nova Lima tem um problema que é da nossa cidade antiga. A maioria deles pertence a Anglo Gold. Então a prefeitura ou a Liga Municipal não pode chegar nesse campo e fazer benfeitorias. Antes que isso aconteça, precisa resolver a questão documental, ou seja, a Anglo Gold passar o documento para o clube. E para isso o clube tem que estar em dias com as suas obrigações, todas certidões de negativo de débito. Vila Nova, por exemplo, não tem as certidões. Então isso é uma coisa que tem que ter calma, e aí eu já repasso a pergunta para o nosso presidente. Todos sabem que a Câmara Municipal de Nova Lima conseguiu de uma forma brilhante, muito bem pensada, porque a gente sempre fala que o esporte, que o futebol amador é a única atividade que integra todas as diferentes Nova Lima, de Santa Rita até Água Limpa. A Câmara conseguiu, incluiu no orçamento para que a Liga recebesse uma quantia com o objetivo da Liga reformar os campos da cidade. Qual que é esse valor, Leandro? Esse valor foi à Liga, e essa questão dos clubes. Eu estou correto que a maioria dos clubes dos campos é da Anglo Gold, com isso precisa, antes de se fazer qualquer coisa, resolver essa questão documental? Bem dito por você, né, Fred? Essa questão documental. Eu tenho dado uma avaliada junto com alguns clubes, já pedi alguns presidentes, já fiz alguns levantamentos, fazendo algumas visitas, algumas praças esportivas, para fazer um trabalho a longo prazo, o que pode fazer, o que pode melhorar, sempre buscando o diálogo, com todas as partes. E o que a gente tem hoje é que eu tenho lá na Liga, eu acho que 9 documentos, de praças esportivas, e a maioria todas são comodatos da Anglo Gold. E os comodatos são da década de 70, tem documentação que é muito antiga. E para ter qualquer intervenção, tem que ter a anuência da empresa. Então, esse é mais um fato que eu acho que impediu até o poder público, a Prefeitura Municipal, de estar realizando intervenções anteriormente. Então, eu estou estudando isso junto com a assessoria jurídica da Liga, até porque eu não posso fazer a intervenção e usar o dinheiro público sem que a Liga também esteja cercada de precauções, respaldada, para depois eu não ter problemas futuros com isso. O mesmo respaldo que a Prefeitura tem, apesar de ser órgão público, no caso seu, é uma entidade sem fins lucrativos, mas é privada, estabelece com as certeza mesmas responsabilidades e cuidados. Com certeza. Eu acho que aqueles espaços que a gente tiver a certeza que a documentação que pertence ao município, eu acho que vai ser mais fácil acontecer nas intervenções de serem realizados, porque já pertence à Prefeitura Municipal. Aqueles espaços que a gente tiver a documentação que pertencer a um terceiro ente privado, no caso aí um comodato de qualquer empresa, seja Anglo Gold, Copasa, antes de qualquer melhoria, a gente teria que ter a anuência dessas empresas, E desde já, agradecer
a Câmara de Vereadores, voltando lá atrás, quando você falou do valor do recurso. No dia, né, da aprovação do orçamento do município, me chamaram lá, né, deu uma passadinha antes da aprovação, e os vereadores, né, através do antigo presidente da Câmara, Anizinho, agora o Thiago Almeida, por unanimidade, né, aprovaram uma verba de 5,9 milhões para estarem fazendo essas intervenções nos espaços, né, dos campos de futebol amador. Só que, igual você falou, a gente tem o recurso, ainda passando para a parte objetiva, né, de execução, que a gente ainda está nesse levantamento de o que pode fazer, onde que seriam essas intervenções, se o recurso alocado daria para mexer em todos os campos mesmo. Então a gente tem que fazer uma série de ações antes de estar fazendo ou não essas obras. Mas eu te falo hoje que é total interesse, né, da Liga, até porque não teria como ser diferente, de estar dentro do respaldo legal fazendo essas obras. Até porque para a gente poder também deixar um legado para o esporte, que eu acho que é bacana pelo envolvimento dos clubes, da população, dos bairros, né, que movimentam bastante a comunidade, isso é fato. Então, é muito importante. E aí, se a gente tiver segurança jurídica que a gente pode fazer, vai estar sendo realizado. Se não houver, a gente não vai estar tendo acesso a esse recurso. Então, me permite, Rodrigo, avançar mais nessa questão, porque eu acho que ela é muito importante para a gente para o presidente dar uma explicação geral para a população. O valor que foi aprovado foi de 5,9 milhões. 5,9, aproximadamente 6 milhões. Esse dinheiro não chegou na Liga. Não. A Liga só tem acesso a esse recurso após apresentar um plano de trabalho com cronograma de execução, por exemplo. Fazer o levantamento das áreas com planilha de custo. Aí a Liga teria que levantar o que será realizado em cada espaço. Mas antes disso, você só pode fazer esse plano de trabalho ao saber que o campo não tem isso, a primeira legal. Questão, isso aí. A primeira questão é saber de quem é o dono. Porque também a gente não pode fazer sabendo, sem ter anuência de ser o clube, se é a prefeitura, se é um terceiro. Na subvenção, na lei que foi aprovada, cita os clubes que deverão ser reformados? Os clubes não, os campos. Não, na emenda o que foi feito feito o valor lógico de forma global, e nessa emenda destacou-se que a gente teria que mexer em 10 praças esportivas, mas não indicaram quais. Então, conforme eu disse, eu gosto de ser muito prático, bacana a atitude da Câmara, né? Só que não existe a mínima possibilidade de acontecer isso para o campeonato amador. Não, hipótese nenhuma. Por isso mesmo que, tipo assim, o meu planejamento após saber dessa atuação de forma muito positiva da Câmara Municipal, né, através dos vereadores, que foi de forma unânime, nenhum deles pontuaram nada de forma negativa a respeito da situação, e também, lógico, a aprovação do Executivo Municipal através do prefeito João Marcelo. Eu fiquei muito satisfeito, né, e surpreso, e não tem nenhum senão, entendeu? Só que assim, igual eu te falei, a gente tem que ter os respaldos jurídicos e amparo para depois que a situação começa a ocorrer, não tenha problemas, principalmente para a entidade, que querendo ou não, quem responde pela entidade sou eu, tá meu CPF lá, né, entre aspas, e eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou fazendo, porque futuramente, para a gente não ter problema. Então, resumindo tudo que o presidente quis dizer, público de casa, amante do futebol amador, o dinheiro está disponível, não tem como falar que é esse ou aquele campo, o campo que você ou que eu acho que merece intervenções para ontem, porque antes disso tem que saber quais campos legalmente se permitem que a Liga faça reformas. A partir de saber quais estão disponíveis, o presidente da Liga, claro, é óbvio, ao lado do secretário de Esportes, Stefano Rodrigues, que é muito firme nessas coisas administrativas com o prefeito João Marcelo e também com os vereadores, tenho certeza disso, vão entrar no consenso e definir quais campos, mas só depois de saber quais campos poderão ser mexidos. Ou um campo que, na visão do Leandro e desses componentes políticos, acharem que merece uma intervenção mais rápida, mas que tem problemas de documento, que eles façam uma força-tarefa para regulamentar esses campos.